Einstein era um desgraçado. Em 1905, quando ele tinha apenas 26 anos, a minha atual idade, ele publicou não um, não dois, não três. Quem dera tivessem sido apenas 4. Foram 5 grandes artigos, cada um tão revolucionário para a física quanto o outro. E a partir de então, todo o grande feito por jovens físicos ficou à sombra da proeza que Einstein fez naquele ano. E em um desses incríveis artigos, que aqui eu vou pronunciar com meu alemão perfeito, ou sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que falava sobre a teoria da relatividade especial, Einstein postulou a seguinte frase: a velocidade da luz no espaço vazio é a mesma para todos os sistemas de referência e independe do corpo emissor. Ou seja, a velocidade da luz é uma constante universal. Não importa onde você esteja, em qual sistema de referência, não importa com qual velocidade você esteja, sempre que você medir a velocidade da luz no vácuo, ela vai retornar o mesmo valor, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo. Outra conclusão da teoria da relatividade restrita de Einstein seria então que a velocidade da luz é a velocidade limite do nosso universo. Nenhum corpo poderia acelerar até chegar à velocidade da luz ou ultrapassá-la. Porém, o que a teoria da relatividade não proíbe é que um corpo em seu estado natural já esteja sempre se movimentando numa velocidade maior do que a da luz. O que eu quero dizer com isso? Você nunca vai conseguir acelerar até chegar à velocidade da luz. Mas se você, ou uma partícula, num estado natural já estiver sempre numa velocidade superior à da luz, daí a teoria da relatividade não tem nenhuma restrição. E para nossa felicidade, existe uma partícula com essas características. Ela se chama tachyon. Se você quiser saber então um pouco mais sobre essa partícula, é só continuar assistindo o vídeo. Roda a vinheta. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre os tachyons então é que, bem, eles não existem. Mas calma, não desistam do vídeo ainda. Os tachyons, apesar de serem partículas hipotéticas, eles não são partículas impossíveis de existir de fato. Além disso, eles são bastante recorrentes em algumas das teorias físicas modernas mais importantes que a gente tem, como por exemplo a teoria das cordas ou a teoria quântica de campos. Mas como então que são as características dessas partículas? Como que os tachyons se comportam? Quais são as características dele mesmo? A teoria da relatividade impõe algumas conclusões bastante interessantes sobre isso. Focando então em 2 características, a primeira delas vai ser a massa. Os tachyons possuem essa propriedade bem contraintuitiva. Ao contrário do que a gente vê normalmente, corpos com massa, como eu, você, um objeto qualquer, uma mesa, por exemplo, tudo isso vai ter uma massa, vai ser uma quantidade de matéria que a gente pode pegar, que a gente pode medir. Os tachyons, no entanto, eles não possuem essa quantidade, vamos dizer assim, palpável de matéria. Isso porque eles possuem massa imaginária. Isso mesmo que você ouviu. Lá no colégio você já deve ter estudado, ou ainda vai estudar, um certo tipo de número lá que a gente chama de número imaginário. Os números imaginários eles surgem quando a gente encontra a raiz de um número negativo, como raiz de -1, raiz de -2, por exemplo. E a gente sabe que aquele número ele não existe de fato na nossa vida, ele não existe na vida real. Isso que deixa tudo mais intrigante, porque os tachyons eles têm que ter essa massa imaginária. Só assim eles poderiam ter uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Isso a gente consegue concluir através de uma equação muito famosa, mais conhecida pela sua forma reduzida, mas que é a equação que relaciona massa e energia na relatividade, que é essa que vai estar passando na tela para vocês. Nessa equação, se a velocidade do tachyon for de fato maior do que a da luz, a gente vai ter no denominador uma raiz negativa. E para a gente ter uma quantidade de energia real, a gente precisa ter uma massa imaginária também. Então, é por isso que os tachyons têm uma massa imaginária. Então, se a massa imaginária do tachyon vai determinar que a velocidade dele vai ser maior do que a da luz, vamos então falar sobre essa outra característica, que é a velocidade. Com relação à velocidade, os tachyons eles são ainda mais estranhos. Primeiro de tudo, pelo título do vídeo e por tudo que eu já falei até agora, vocês já sabem que os tachyons eles se movem com uma velocidade maior do que a da luz. Mas essa não é a característica mais estranha dele. A característica mais estranha vem que os tachyons, quando eles perdem energia, eles aumentam a velocidade. E se isso não te espantou, deveria, viu? Mas não se preocupe, se você não entendeu, tem um exemplo bem legal que eu vou dar, que vai fazer você entender por que quando um corpo perde energia, ele deveria, na verdade, perder velocidade também. Vamos supor que você está indo para o seu trabalho, para o seu colégio ou para algum lugar qualquer. Você está dentro de um carro e você pode estar dirigindo esse carro ou simplesmente acompanhando o motorista. Vamos supor que vocês estejam lá no carro e de repente você avista um sinal vermelho.
Se você estiver dirigindo, você vai frear. Se a pessoa que está junto com você estiver dirigindo, vamos torcer para que ela freie também. E naturalmente, como toda pessoa normal, você vai imediatamente pensar na física desse processo, certo? O seu pensamento então seria algo do tipo: ao frear, estou imprimindo uma força que diminui a velocidade de rotação das minhas rodas, assim transformando a energia cinética em energia térmica através do atrito. Ou seja, a energia mecânica do meu carro está sendo dissipada na forma de calor e, portanto, eu estou perdendo velocidade. Certamente é isso que vocês pensariam numa situação dessa. Bem, de qualquer maneira, é natural a gente pensar que quando a gente está se movimentando e alguma força age de maneira a gente perder energia, a gente vai perder velocidade também. Agora, se você fosse um táquion, o que aconteceria seria o contrário. Se você estivesse correndo e uma pessoa estivesse te segurando, fazendo você perder energia, o que aconteceria é que a sua velocidade aumentaria, e ela aumentaria indefinidamente. Por isso que é tão estranho, por isso que eu falei que é um espanto que isso aconteça. Os táquions realmente são muito estranhos. Vamos recapitular tudo. Os táquions são, então, muito estranhos. Eles são partículas hipotéticas que a gente não provou nem que existe, nem que eles não existem. Eles possuem uma massa imaginária, que não é um valor que a gente pode medir. Eles também, quando perdem energia, eles aumentam a velocidade indefinidamente. E particularmente o que eu acho mais perturbador é que eles, no estado natural, estão numa velocidade maior do que a da luz. Quais são as consequências, então, se a gente descobrisse uma partícula com todas essas características? O que isso implicaria para a gente, para a sua vida, para o nosso universo? Agora que a parte fica interessante. Uma dessas consequências é a radiação de Cherenkov. Sabe quando um avião está numa velocidade muito alta, tão alta que ele quebra a barreira do som e cria todo aquele fenômeno que a gente gosta de ver? Então, quando uma partícula está se movimentando com uma velocidade maior do que a da luz em um determinado meio, acontece uma coisa parecida. Essa partícula, essa coisa que está se movimentando mais rápido que a luz, vai quebrar a barreira da velocidade da luz e criar uma onda de choque óptica, que a gente chama. Ao invés de quebrar a barreira do som, ela vai quebrar a barreira da velocidade da luz, fazendo que uma iluminação da cor azul apareça. Isso existe, isso é bastante comum, a gente vê isso perto de reatores nucleares, em usinas nucleares, por exemplo. E isso não viola nenhuma lei da física, porque a velocidade da luz, ela só é a velocidade limite do nosso universo no vácuo. Quando ela está se propagando em algum determinado meio, como o vidro, a água ou qualquer outro material, por exemplo, é possível que outras partículas se movam mais rápido que a da luz. No caso da radiação Cherenkov, o que acontece é que os elétrons se movem mais rápido que a luz nas proximidades dos reatores nucleares. Agora, com certeza, a consequência mais legal da gente ter táquions comprovados por aí seria a violação da causalidade. Esse fenômeno é o mais legal, mas é o mais assustador também, porque aí irão surgir aqueles paradoxos super conhecidos na física, como por exemplo o paradoxo do avô. Vamos então fazer um experimento mental para ilustrar um pouco do que seria esse tal paradoxo do avô. Imaginem que uma pessoa cria uma máquina do tempo. Com essa máquina do tempo ela consegue voltar ao passado. Ela cria a máquina do tempo, volta ao passado e lá ela vê o avô dela, quando era uma criança, por exemplo. Nesse momento ela decide matar o avô dela. E o que aconteceria? Ela mataria o avô e voltaria para o futuro, ou para o presente. Só que no momento em que a pessoa matou o avô dela não iria crescer mais, não iria ter o pai ou a mãe dessa pessoa, e o pai ou a mãe dessa pessoa naturalmente não teria essa pessoa. Então a pessoa não teria criado a máquina do tempo, não teria voltado no tempo e não teria matado o avô. Então tudo isso não aconteceria. Esse é o paradoxo do avô. Agora, supondo que os táquions fossem partículas como, por exemplo, os elétrons, e fossem capazes de carregar informações, aí sim a gente teria um problema. Porque se eles podem mandar informações, a gente pode mandar mensagens através deles, como a gente já faz com as ondas eletromagnéticas, por exemplo. E aí, seria possível com os táquions enviar uma mensagem para o passado. Por quê? Porque se uma partícula percorre uma velocidade maior do que a da luz e a informação se propaga na velocidade da luz, essa informação poderia então voltar no tempo também. E assim, ao invés da gente voltar lá pessoalmente, como no paradoxo do avô, a gente poderia simplesmente enviar uma mensagem para o passado, que poderia desencadear uma série de eventos. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas pode ser que um de vocês tenha assistido esse meu vídeo, estudado então física de partículas, com isso descoberto os táquions. Com os táquions me enviou uma mensagem do futuro falando que era essencial para a humanidade que eu criasse esse vídeo,
para que um de vocês assistisse esse vídeo, estudasse física de partículas e com isso descobrisse os tachyons, mandasse uma mensagem para o... Bem, acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você está gostando do conteúdo e gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e não deixe de fazer um comentário aqui embaixo. É sempre um prazer inenarrável falar de ciência com os senhores e senhoritas e a gente se vê então no futuro. Valeu!